O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especial do podcast Voz Elegância comigo, Camila Pinho, na Nova TV Petrópolis, canal 17, com transmissão pelas plataformas do Facebook e YouTube. E hoje, nesse cenário, onde a gente vai falar um pouco desse empreendedorismo da gastronomia japonesa, um dos restaurantes mais queridos de Itaipava, e a gente vai falar um pouco da trajetória do Wallace, que é o nosso convidado. Ele vai falar como que ele chegou na gastronomia, por todas as áreas que ele passou até chegar na gastronomia japonesa. E eu queria agradecer a todos vocês pela audiência. Obrigada por permitir que o nosso podcast chegue até a sua casa. E hoje nós estamos no episódio do Dia dos Namorados, exatamente, muito próximo, onde os casais comemoram e gostam de escolher lugares românticos com a boa culinária. E a gente também vai falar o que o Katsura vai oferecer para vocês nessa data especial. E eu também queria agradecer ao parceiro, que é o nosso grande patrocinador, restaurante da Rosana de Buffet Livre, que fica no Quitandinha. E eu peço para que vocês confiram a página do Instagram, que vale muito a pena para o seu dia a dia, para os moradores de Petrópolis, em torno. E é isso, parcerias de sucesso. E hoje eu queria dar boas-vindas, Wallace. Obrigado por abrir as portas. A gente hoje está num cenário muito bonito. Estamos em casa. E eu falo, olha a mesa, o que foi preparado pra gente é de deixar vocês com água na boca. Porque eu já experimentei um pouquinho, tô me segurando pra gente iniciar o nosso bate-papo. E eu queria, Wallace, saber um pouco, assim, como foi o início dessa sua trajetória, a escolha pela gastronomia. E você já me falou nos bastidores que você passou, né, por outras especialidades. Fala um pouquinho com o público que não conhece essa história. Olá, gente, tudo bem? Sou o chefe Wallace Braz e minha trajetória começou apaixonado por comer, né? Comia bastante comida japonesa, mas sempre fui apaixonado pela cozinha como um todo. Então tive uma base na culinária oriental, porém dei um desvio para a culinária brasileira, por ser de família mineira. Então fiquei à frente de alguns restaurantes na parte de culinária mineira e voltamos para o japonês com o Katsura. E agora aqui em Itaipava, com um novo cardápio, uma assinatura nova, onde a gente valoriza os pescados da nossa costa. A costa do Rio é muito rica nos pescados. E aí, além do salmão tradicional que todo mundo gosta, né, que é muito famoso, nós temos alguns peixes como atum, dourado, a cavala, xerelete, peixes que chegam frescos pra gente toda semana aqui. E Wallace, como surgiu a ideia da criação do nome Katsura? Katsura é uma técnica japonesa, onde os legumes, é feito um corte específico no legume, e ele mostra muito da essência do sushi man, porque é uma prática de perfeição. Ele, conforme o tempo vai passando, ele precisa de paciência para aprender, e é um corte fino que acompanha os pratos. Então é uma técnica japonesa. E muito interessante, que eu conheço a técnica, mas não sabia que o nome era Katsura. E, Wallace, o restaurante, ele era em uma outra localização próxima, e vocês fizeram uma mudança da localização. E como foi
essa parte operacional, a escolha, né, no ano do que novo nós, local? No ano que nós comemoramos 10 anos, né? Surgiu essa oportunidade de vir aqui pro Locanda, pro Estação, e era um desejo nosso muito antigo de estar dentro do centro de Itaipava, de ter um melhor acesso para o nosso cliente, de um estacionamento mais amplo, que a gente tinha muito problema com isso na nossa antiga unidade em Bom Sucesso. E aí, tendo a oportunidade aqui, preparamos uma loja super aconchegante, fugindo um pouco daquele preto e vermelho tradicional que eram nos restaurantes japoneses antigamente, trazendo um ambiente mais clean, tons pastéis, tons que acabam agradando, uma luz mais baixa, amarela, que acaba fazendo com que as pessoas se sintam mais aconchegantes. E uma área externa. Exatamente, né? Pet friendly, que é muito importante hoje também. Vocês oferecem também? Sim. Olha que dica, você que tem um pet, aqui é o local que acolhe, né? Muitas pessoas que moram, né, no entorno, nos distritos de Petrópolis, têm um pet e às vezes não podem, né, usufruir de locais de gastronomia porque não tem esse espaço externo. E hoje a gente está gravando aqui nessa área externa e vocês podem observar essa ambientação, a iluminação, como fica sofisticado, acolhedor. E tem um espaço também interno, o Katsura tem um segundo andar, ou seja, são várias propostas, né, Wallace? Vocês pensaram nos mínimos detalhes. Nós trabalhamos com 2 andares, temos 2 salas intimistas na parte do andar superior e temos o tradicional Omakase, né, o primeiro de Petrópolis. Então agora, no final do mês de junho, iremos inaugurar, que é o primeiro espaço Omakase, onde significa deixa os cuidados do chefe. Você não sabe o que vai ser servido, nós só perguntamos caso tenha alguma restrição alimentar ou realmente não gosta de algum pescado. E dito isso, nós preparamos um menu especial que é variável todo dia, ele nunca se repete. Gente, é muito bom porque eu estive aqui semana passada sozinha, né? Eu vim trabalhar por Itaipava e vivenciei uma experiência assim incrível, conversando, trabalhando pelo celular. E eu experimentei o rodízio também, que eu achei sensacional, uma proposta bem diferenciada, porque vocês oferecem coisas únicas, né? E eu queria que você falasse um pouco dos combinados, o que vocês realmente têm que o cliente sempre volta e fala, olha, aqui eu só encontro no Katsura. O principal, nossos ingredientes são muito bem selecionados. Desde a seleção de pescados, que são frescos, né? Eles em nenhum momento passam por nenhum processo de congelamento, então eles chegam frescos e se mantêm frescos até o momento que vá para a mesa do cliente. Os nossos insumos são importados, japoneses, arroz, tempero. O nosso shoyu é um shoyu de fermentação natural, importado também, ele tem 35% menos sódio se comparado aos nacionais. Isso tudo faz a experiência do cliente ser legal. As nossas louças são selecionadas também para que consigam conversar com o que nós preparamos de fato para os clientes. Então aqui a gente tenta arrumar um jeito para a experiência ficar completa, desde a comida até, por exemplo, o mate que você está tomando hoje, que é um mate de limão com yuzu. Uma delícia. Que é um limão siciliano japonês. Então mate da casa premium com um limão yuzu. Uma experiência bem oriental. E zero. Exatamente. Eu até falei nos bastidores com elas que eu não tenho costume de tomar um mate. E quando foi preparado, eu experimentei, nossa, a sensação dos deuses. Por quê? Ele não é amargo, não tem aquele gosto cítrico, né? Aquele azedinho. E ele me explicou que o ingrediente é muito especial. Então é mais uma pedida, uma sugestão para o Dia dos Namorados. Para o Dia dos Namorados. E Wallace, eu queria que você falasse um pouco esse cardápio. Vocês pensaram em alguma elaboração, algo especial para a Semana do Dia dos Namorados? Pensamos. Na Semana do Dia dos Namorados nós teremos um combinado especial. Na verdade, não só um combinado, ele é um menu completo, onde foi pensado para o casal numa experiência inteira. Então ele começa com 2 entradas, uma fria e uma entrada quente. Ele passa para um combinado, então nós temos um combinado também de 14 peças. Além do combinado, temos um yakimeshi com tempurá de camarão, tempurá ebi VG muito bom. E finalizando com uma sobremesa. Pode contar a sobremesa? Pode. Eu já tô curiosa. É um gyoza de chocolate branco com wasabi. Nossa. E o sorvete é de gengibre. Gente, olha, eu amo a gastronomia japonesa, né? As pessoas da cidade já sabem disso, que eu posto muito. E essa novidade eu não conhecia.
o gyoza de chocolate geralmente é o harumaki. Exatamente. A gente tenta fugir do que todo mundo faz, né? Justamente para proporcionar uma experiência diferente no Katsura. Essa é a nossa ideia. E aí o gyoza é um prato que eu já fiz diversas vezes, com diversos recheios. É uma técnica tradicional japonesa, só que ao invés da gente fazer ele cozido como é feito, né? Nós fritamos ele e aí o recheio leva o wasabi com chocolate branco, que é uma combinação também que ninguém espera. Bacana. E o Wallace, hoje, assim, o público, né, que curte uma gastronomia japonesa, às vezes é um público um pouco exigente. Tem os iniciantes que ficam, né, assustados quando você fala o peixe cru e acaba virando apaixonado. Mas hoje, o que mais, assim, o público pede, que tem saída no restaurante? Você tem essa avaliação que realmente não pode faltar num restaurante de comida japonesa? Hoje é o salmão e o cream cheese, né? Hoje o salmão e o cream cheese são os mais pedidos, só que como o nosso cardápio ele valoriza também o pescado nacional, nós começamos a oferecer para os clientes e acaba aqui educando eles numa maneira tradicional de comer. E aí, quando o pessoal experimenta os peixes brancos frescos da nossa costa, né? Eles ficam apaixonados pelo frescor, pela delicadeza que é servido, por exemplo, nós temos o olho de cão, que é um peixe sensacional, que ele tem um gosto adocicado. Então, quando ele vem à boca, aquele doce junto com o salgado do show e tudo, o cliente fica apaixonado. E aí, assim, ele começa a ser inserido. Óbvio, existem as pessoas que estão começando, que não abrem mão do fritinho, do Hot Philadelphia, que é o queridinho de todos. Esse ganha disparado. Tem a galera mais jovem que já curte um temaki. Então é um cone que é o fast food japonês, né? Tô com 5 minutinhos aqui para comer uma coisinha e ir embora. Pega um temakizinho. Gente, sensacional. E, Wallace, administrar, né, um restaurante de culinária japonesa não é fácil. Como é a sua rotina de administrar? Você tem a curadoria também, a seleção do que vai entrar no cardápio. Como é que é esse seu dia a dia para as pessoas que acham, é muito fácil? Não. Comprou, preparou, ordenou a cozinha, preparou e entregou. É assim ou tem muito mais do que isso? Não, assim, é um pouco complexo porque, por exemplo, temos a base do cardápio, né? Salmão, atum, esses peixes nós encontramos hoje com bastante frequência, não temos problema. Porém, os pescados que nós trabalhamos brancos, os azuis também, nós não sabemos o que vamos trabalhar até que o pescador nos mande mensagem. Então, assim, na segunda-feira eu recebo, hoje o WhatsApp, graças a Deus, recebo uma mensagem do pescador dizendo, olha, o mar nos ofereceu isso, isso, isso. E a partir daqueles pescados nós elaboramos o cardápio da semana. E na semana que vem é outro peixe, é outro cardápio, e por aí a gente trabalha. A parte de curadoria do cardápio, ela parte respeitando principalmente as técnicas tradicionais japonesas e trazendo para a brasilidade. É o cream cheese, são as geleias que nós trabalhamos aqui. Então hoje a gente respeita a culinária tradicional, mas adapta também para o paladar do brasileiro. Nossa, e é muito interessante você falar que o fornecedor, né, ele entra em contato, ele fala, olha, o que nós temos a oferecer são esses peixes. E você, né, tem que usar a criatividade, incluir no cardápio, e é o que você vai preparar e entregar para o cliente. É isso aí. Nossa, e isso no geral funciona nos restaurantes, comida japonesa, ou você fala hoje pelo Katsura, que você gosta dos peixes frescos e o que eles têm para entregar é o que você vai trabalhar? Como eu sou apaixonado pela gastronomia e sempre que eu tenho a oportunidade de ir em outros restaurantes, sempre que a gente viaja, e há uma tendência muito grande pelas comidas frescas em geral, né? Não só no japonês. Então você vê que cada vez mais hamburgueria estão usando menos carne congelada. Sim. Então, assim, sem falar que o peixe fresco, ele traz consigo mesmo aquela questão do gosto do mar, a parte que ele é úmido, não é um peixe seco que partiu por nenhum outro processo, e isso, o resultado está no prato. É o brilho do pescado, é o sabor dele, isso modifica... A entrega, completamente. E Wallace, tem alguma dica, por exemplo, aquela pessoa que nunca comeu, o que você, assim, o Wallace, né, o chefe, o que realmente entende da gastronomia japonesa, o que você poderia sugerir para essa pessoa iniciar a primeira degustação para ela não ficar, de repente, apavorada e
perder a vontade, né? É a parte frita, né? Não tem Frita. jeito. Isso. A culinária oriental por si só ela é bem rica. Então nós temos o harumaki, que é o tradicional rolinho primavera, que é um pastelzinho chinês, um recheio de requeijão. Então, assim, é a porta de entrada. Nós temos o próprio gyoza, que ele é cozido no vapor e grelhado. E aí, partindo para a parte do sushi bar, nós temos o hot. Então, assim, se a pessoa tem qualquer problema com a textura do peixe na boca, não está habituado ainda, o hot é a porta de entrada. E eu vejo muita gente também que pede o yakisoba. Sim. Que o yakisoba, principalmente a criançada, é a primeira experiência, né? Aquele yakisoba bem colorido, com as cores. Mas eu tenho muitos amigos que quando eu convidei para a primeira experiência falaram, não, japonês não, vamos para outro estilo. Eu falei, vamos, você vai gostar. E justamente o harumaki, que tem aquela crocância e parece a massinha de pastel, quando eles colocaram, nossa, isso é muito bom. É bom. Eu falo, dá vontade de registrar, porque a gente tem que insistir, né? E provar que tem opções. E não dá nem uma semana, já volta de novo para começar. E viram, assim, clientes que todo mês marcam presença. Uma dica bastante legal também é solicitar as peças maçaricadas. Maçarica. Porque às vezes a pessoa quer provar, mas tem aquele receio de comer o peixe cru. Então toda peça que ela é fria, nós podemos também maçaricar. Então, e faz diferença. Faz, altera totalmente o sabor, a textura. Que é a minha preferência. Quando eu peço, por exemplo, o salmão, eu sempre peço maçaricado. O atum, e tem uma diferença incrível no paladar. Então acho que é uma dica bem valiosa. Essa vale a pena. E Wallace, assim, a gente vai falar um pouco dos desafios, porque empreender hoje a nível nacional não é fácil. Não. A nossa cidade, assim, que vem se reconstruindo, a gente vem a tragédia, vem a parte econômica e os empresários sempre se reinventando. Hoje, o que você faria, assim, como empresário na sua área, se tivesse que iniciar o seu trabalho? Porque hoje você tem uma marca consolidada, mas você tem que manter o padrão, você tem que manter a qualidade. Mão de obra não é fácil, que é uma mão de obra específica. Queria que você falasse um pouco dos desafios que você teve ou ainda tem. Hoje nosso maior desafio, sem sombra de dúvidas, é a mão de obra. É um problema não só na nossa área de restaurante como toda no Brasil, e porque eu brinco que as outras áreas é matemática. Sim. Então a carga tributária, o aumento dos preços, você consegue medir. Então assim, hoje, por exemplo, nós levamos aqui 6 meses para formar um profissional, uma equipe completa, para trabalhar hoje no nosso modo, e muitas das vezes ele não passa nem da experiência de 3 meses. É uma realidade, então, que assim, dificulta. Muito, muito, muito. E você aqui, como você, né, tem essa expertise, você ainda consegue treinar, né, chegar junto, orientar, ver o que o profissional precisa melhorar. E, de repente, esse seja até um diferencial. Isso. Porque assim, eu viajo, assim, gente, e o que ele está falando, eu passei no interior de São Paulo e lá tem restaurantes também japoneses maravilhosos. E o que ele está falando, eu ouvi em outras cidades. E justamente, a gente, quando volta, a gente vê uma diferença. Sim. E o gerente fala, olha, a minha equipe foi toda mudada. Toda mudada. Hoje as pessoas que trabalham aqui vieram do Nordeste. Eu falei, a gente está no Sudeste. Para você ver a migração, né? Pessoas que se qualificam em outros estados e vão trabalhar longe de casa. Hoje, por exemplo, quem assina o cardápio aqui do Katserá comigo é o chefe Marcos, que trabalhou com a gente quando inauguramos há 10 anos atrás. Passou um tempo fora e retornou para cá na loja de Itaipava junto comigo, assinando o cardápio, assina toda a parte quente, que é uma outra coisa também, assim, a gente não consegue entender de tudo, né? Sim. Então, assim, a gente procura sempre aprimorar, manter o padrão, mas é uma luta diária que eu digo, constante. Porque tem que manter, principalmente os pescados, o grande preocupação, principalmente higiene, armazenamento. Esse é um grande problema que a gente tem para que possa se manter a culinária saudável, né? Qualidade. Eu vejo que ali o Sushiman, ele fica a todo momento limpando a bancada, né? E assim, ele está lá preparando,
ele limpa. Aí vem a nova remessa e limpa. E quando, né, o expediente encerra, eles também têm o trabalho de guardar tudo. Esse é um grande desafio que nós estamos enfrentando aqui, né? Porque eu não me recordo, não sei se existe outro, mas nós somos um restaurante japonês com cozinha aberta, né? Então, se você chegar aqui, se você passar, você vai ver todos os nossos profissionais trabalhando, que a nossa cozinha é aberta. Se você passar, você vai ver a nossa higiene, a limpeza que é o local. Então, você assim, fica bem próximo, bem né? próximo. Então, todo mundo que vem trabalhar aqui, a pessoa fica assustada. Porque não pode haver deslize, não pode haver erros. Não. Então, é um padrão, desde a vestimenta até a tábua, tem que estar intacta. Porque aqui na parte interna é uma ilha, né? Então, eles estão ali trabalhando, mas eles estão no holofote, né? O tempo todo. O tempo todo. E tem, né, pessoas que observam, gostam de olhar essa questão que você falou da higiene. Então é um procedimento que você tenta... E tem muito cliente que tem a curiosidade, ele quer ver o prato dele sendo preparado e aí fica o nosso convite também. Se você quiser vir aqui, pedir o seu combinado, acompanhar, fica à vontade. E hoje o Katsurali tem, assim, delivery? Sim. Tem. Hoje nós atendemos presencialmente, com à la carte, rodízio e futuramente o omakase e o delivery também. E aqui nessa região de Itaipava, o delivery tem muita chamada, porque o delivery, quando ele veio, né, foi assim, veio a pandemia. Isso aí. E acabou ficando, né, as pessoas hoje não abrem mão, muitas pessoas chegam do trabalho cansado, aí vão lá, iFood, delivery. E aqui nessa área, tem muita chamada? Como é que você sente, assim, essa parte regional? Petrópolis, Itaipava? Ela tem um aumento significativo aos finais de semana por Itaipava ser de veraneio, né? Sim. Ser aquela casa de final de semana do carioca. Então a gente tem um aumento significativo ao final de semana, mas durante a semana são pedidos pontuais. A gente não tem aquele giro tão grande. E o clima também, né? É o Chove. clima. Assim, graças a Deus a gente tem o yakisoba para poder atender quando está frio, mas também tem as peças frias para atender quando está calor. E o Wallace, eu conheci também a sua esposa também. Isso. Ela maravilhosa, me recebeu muito bem. Ela também faz parte, ela ajuda na parte administrativa. Isso, toda a parte administrativa ela participa com a gente e a parte de treinamento da equipe de salão toda é feita com ela. Eu cuido da parte da cozinha e ela fica com essa parte da para dividir um pouco também, desafogar, né? Porque não é fácil. É um desafio, né? Mas aí fica um pouco mais fácil quando a gente junta e soma forças dentro de casa, né? Exatamente. E assim, qual é o diferencial? O que você faz para fidelizar o cliente? Que você acha importante? Assim, essa parte humana, né? Tem que ter essa visibilidade do espaço, do atendimento. As pessoas gostam de ser bem recebidas. O que você acha, assim, que é o diferencial? Que você tem clientes que já estão com vocês há anos. Isso. E dão esse feedback. Assim, o nosso principal é o atendimento. Eu acho que a gente tem um atendimento diferenciado. O cliente, ele tem gostos diferentes. Então, você conhecer, saber que ele não gosta de gergelim, ou de saber que o filho dele gosta de pepino. Então, esses detalhes importantes, o cliente se sente acolhido aqui, sim, né? Então, a gente se preocupa com ele desde a hora que ele chega. Então, assim, são clientes que... Tem clientes de 10 anos já que estão com a gente. Tem crianças que a gente viu, a pessoa grávida e hoje o neném já está aqui. Então, assim, nós estamos amadurecendo junto e eu acho que esse cuidado com o cliente é o que tem feito bastante sucesso. Atrai. E isso é muito legal quando você fala assim, você viu a mulher chegar aqui grávida, você conhecendo a história e depois a criança correndo, vindo com a família. E é um orgulho, né? É muito bom. Você vê a família crescendo e prestigiando, né, o ambiente que você trabalha e ver as pessoas saindo e falando bem, porque a indicação também é a alma do negócio. Ainda mais japonês, né? Que é uma relação de confiança. E agora, gente, esse bate-papo, nosso primeiro bloco, passa muito rápido. Eu vou chamar os nossos comerciais. Peço para que vocês continuem aí, porque eu também agora vou experimentar algumas peças, né? Tô aqui me segurando e já a gente está de volta.
Vocês conhecem o melhor buffet livre de Petrópolis? Se ainda não conhecem, eu vou te apresentar o restaurante Rosana. De segunda a sexta, buffet livre com 2 proteínas por apenas R$ 23,00, das 11 da manhã às 3h30 da tarde. E aos sábados e domingos, buffet sem balança por R$ 28,00, das 11 às 4h30. E para deixar ainda melhor, você pode acrescentar nossos deliciosos espetinhos de churrasco por apenas R$ 14,00. Tá sem tempo? O Rosana também tem delivery, levando aquele almoço quentinho, fresquinho e saboroso até você. E você pensou que acabou? De quarta a domingo, das 5 às 10 da noite, tem Happy Hour Rosana, um ambiente perfeito para curtir com amigos e família, assistir jogos, ouvir boa música, aproveitar nosso cardápio exclusivo, drinks especiais e aquele chopp super gelado. Restaurante Rosana, sabor, variedade e diversão em qualquer hora do dia. Você quer ver a sua empresa se destacando na TV? Nunca foi tão fácil e com preços acessíveis que cabem no seu bolso. Com o programa TVI Ofertas, sua loja aparece na maior TV da cidade, com comerciais chamativos que alcançam milhares de pessoas. Divulgação rápida, eficiente e feita para vender de verdade. Anuncie a sua empresa, produtos, serviços aqui. TVI Ofertas, a vitrine da sua loja na televisão. Olá pessoal, já estamos de volta bem rapidinho para darmos continuidade nesse bate-papo muito bacana e sempre saboroso. Quando a gente fala de gastronomia, de variedade, cardápio prêmio, são experiências únicas que você vivenciamos, né? E lugares que a gente realmente gosta. Hoje, por exemplo, eu estava falando um pouco com ele, Itaipava é um lugar turístico, mas eu queria saber do Wallace, o que você acha, assim, o Wallace, pessoa, né? Não estou falando mais Wallace, empresário, de Itaipava. Você, quando escolheu Itaipava, você já era um apaixonado, já frequentava aqui a região? Já, bastante. Muito tempo. Itaipava é um charme, né? A verdade é essa, né? Ela é um reduto de muitos restaurantes famosos na cidade, tradicionais, né? A gente pode citar Perudino, por exemplo, que é um restaurante muito tradicional aqui. As nossas cafeterias, que cada dia mais aqui no próprio shopping também temos cafeterias maravilhosas. Sim. Temos a Gayatri aqui no shopping também, hambúrguer. Então, assim, Itaipava conseguiu concentrar um nicho muito bom de restaurantes de alto nível. Então, assim, você tem, mesmo gastando pouco, comendo bem, Sim. como também procurando um restaurante de alto padrão, né? E aqui, o Katsurari está do lado do Soberano. Exatamente. Que é um jazz club sensacional, e eu digo que é um dos melhores do Brasil, um ambiente intimista também, de muita qualidade. Então, assim, você tem boa música, boa gastronomia, comércio, e Itaipava, por ser um espaço turístico, você acha que esse movimento de final de semana ajuda ao comércio muito. Local? Assim, é turístico, a realidade é essa, né? Então, assim, se nitidamente igual, por exemplo, agora, estamos chegando no frio, né? É a nossa alta temporada, Bauer chegando, então você já começa a ver que a procura pelos destinos daqui já começa a mudar, os finais de semana já começa a ficar mais movimentada, a cidade entra em evidência e Itaipava é a nossa grande acolhedora, né? E isso é bacana porque a gente fala a Bauer, que é bem famosa, é a maior festa que tem na cidade de Petrópolis. Ela ocorre no centro histórico, onde tem o Palácio de Cristal. E esse movimento em Petrópolis, ele afeta como um todo, né? Assim, Itaipava, mas assim, o próprio petropolitano também, às vezes ele não quer ir para lá porque fica muito cheio e ele vem para Itaipava. Sim. Mas também o próprio turista ele fica lá durante o dia na Bauer, ou vai à noite e vem almoçar aqui. Então, assim, nessas épocas festivas, o movimento sempre aumenta, seja ele ou no almoço ou no jantar, porque a pessoa não fica lá o tempo todo. Ela quer conhecer, né? Exatamente. E à noite ela quer um espaço mais intimista, quer sair um pouco, né, daquela movimentação, vem para Itaipava. E é isso
que eu acho, dá para unir a festa e dá para os aproveitar ambientes. a festa, cerveja artesanal, dá para você fazer tudo. E dá para você ir para pra cá. Itaipava também, para conhecer. E Wallace, você teria uma dica assim valiosa para quem está iniciando no ramo da gastronomia? Porque a gente vê pessoas assim muito talentosas, que têm assim um dom, e às vezes a pessoa não tem a oportunidade de mostrar. Então assim, ela começa a vender de forma mais intimista para os amigos, vai testando a culinária dentro de casa, mas as pessoas falam, olha, você tem que abrir o seu restaurante. A pessoa, não, abrir restaurante é muito burocrático. E a pessoa acaba criando medos, inseguranças. O que você diria hoje? Fazer contas. Fazer contas hoje é o principal. Você falou uma coisa muito bacana, que as pessoas acham que simplesmente cozinhar bem, eu tenho um prato legal, uma receita muito boa, é o suficiente. E a maioria começa dentro de casa, como todo mundo começa, como eu comecei fazendo japonês dentro de casa. Sim. E aí ela tem um custo. Então ela começa a vender muito barato, porque o custo dela é muito barato. Aquilo se torna um sucesso e ela precisa sair de casa e ir para um local. E aí nesse momento que ela vê que aquele custo que ela fazia muda. E aí é onde eu falo o seguinte, é estudar o CMV. É o custo da mercadoria vendida. Esse é importante para qualquer, não só japonês, qualquer ramo da gastronomia, seja hambúrguer, pastel, cachorro-quente, o restaurante brasileiro, saber e entender o seu CMV é importante. Perfeito. Então, assim, não é para a pessoa desanimar, ficar desmotivada, mas ela tem que procurar um melhor caminho e profissionais, né, para orientar, assim, digo, a contabilidade. Hoje está muito, assim, nós temos acesso à informações boas e ruins também, né? Sim, sim. Mas hoje a internet ela consegue te entregar uma ideia muito legal. Então, assim, você consegue ter uma pesquisada sobre o seu CMV, Bacana. sobre a realidade do seu negócio, fazer conta antes, porque a gente tem um índice muito ruim no Brasil, que os restaurantes eles não sobrevivem ao segundo ano. Então, assim, 90% dos restaurantes fecham antes de completar o segundo ano. Interessante. E essa é uma estatística que realmente a pessoa tem que enfatizar, porque Sim. o primeiro ano é crucial. Então, assim, ter um capital de giro legal, porque às vezes a pessoa junta para fazer aquela economia toda, abre o negócio, já dependendo do negócio vender para se manter. Então, assim, é um desafio? Como empreender, como qualquer outra área, mas é gratificante. Você chegar, receber amigos no restaurante, e o restaurante é sua casa, né? A gente passa a extensão da casa. A gente passa mais tempo no restaurante do que em casa. Então, assim, você receber os amigos em casa, ou o cliente sair satisfeito, ou até quando acontece algo que você aprende com aquele erro e você consegue. Isso tudo pra gente é muito gratificante. E a gente vê o empreendedorismo crescer, assim, pessoas que contam, né, a trajetória, começam com espaços pequenos e vão crescendo, e daqui a pouco tem filiais, mas você também estudar o público que você quer atingir, isso também é muito importante. Nós já tivemos 4 unidades na cidade, né? E nós percebemos que, no momento crucial, nós expandimos e identificamos que a qualidade estava caindo porque nós não tínhamos mão de obra. Sim. E aí ou você trabalha ali visando volume ou qualidade. E aí nós optamos pela qualidade e hoje nós fechamos as outras unidades e só estamos com a unidade de Itaipava. Isso também é importante o profissional empreendedor ter essa percepção. Porque às vezes a expansão do negócio ela também pode impactar na qualidade do produto. E saber recuar também é usar sabedoria. Porque às vezes é bom você ter 1, 2, mas ali funcionando com qualidade, com a mão de obra que você pode confiar, do que você ter 4 e se desesperar e acaba afetando até a saúde mental. Acaba. Assim, o japonês, ele não é um modelo... Existem, óbvio, franquias, mas ele é uma culinária totalmente artesanal. Então, por exemplo, nós estamos aqui no restaurante, nós temos o mesmo padrão, o mesmo ingrediente. Se eu fizer, vai sair de um jeito. Se o meu chefe fizer, vai sair de outro jeito. E o mesmo produto, o mesmo insumo, tudo igual. Porque ele é totalmente artesanal. Então, assim, nós percebemos que a qualidade havia caído. Começamos a ter reclamação do nosso cliente. E aí, falamos, eu e minha esposa sentamos, conversamos e falou, eu acho que é hora da gente parar aqui, enxugar
e somar forças. Então pegamos o que nós tínhamos de melhor nas lojas e juntamos para fazer a nossa força-tarefa ali. Perfeito. Agora, Wallace, uma curiosidade, né? As pessoas que escutam muito a temperatura das mãos do Sushi Man. Isso é mito, é verdade? Eu queria que você falasse um pouco, porque eu já ouvi muito, a mulher não pode trabalhar com a gastronomia japonesa, e é frustrante, porque essa questão realmente da temperatura é verídica? Não, assim, antigamente, né, você tinha aquela questão porque as esposas, né, que eram quem fazia, o homem fazia o sushi, as esposas eram responsáveis pelas cerâmicas, que geralmente das louças, aquelas questões todas. Então era mais a questão cultural do Japão mesmo. Sim. Hoje, por exemplo, nós temos muitas mulheres sushi men, sushi womans, podemos dizer assim, que também é uma questão bem legal, né? Não existe sushi man. Não existe sushi man? Não, isso é americano, né? O americano trouxe isso. São shokunins, né? São todos cozinheiros. Hoje, por exemplo, num grupo que nós temos aqui, que é o Kaizen, que é um grupo no qual eu faço parte, nós temos a Bárbara, que lidera bastante o grupo também, que é uma pessoa sensacional, e é uma sushi woman fora de série, atende região Nova Iguaçu, quem for de lá também pode dizer. Oh, bacana. Então assim, não é fato verdadeiro. Assim, óbvio que quando a mulher fica menstruada, a temperatura do corpo aumenta. Sim. Mas assim, muda um pouco. Muda, mas não é tão perceptível assim. Achei bacana. Podem fazer sem problema. Porque tem essa, né, essa história, né, da temperatura, e realmente quando você entra num restaurante japonês, a maioria são homens. Mas agora você esclareceu que realmente não tem tanto impacto no resultado final. Assim, podemos dizer talvez que fosse preconceito do pessoal, dos japoneses de antigamente, criaram aquelas coisas, porque o sushi foi criado na guerra. Então, assim, tem essa questão conceitual do japonês em si. Isso é interessante, né? A gente explicar, porque hoje as mulheres vêm dominando, né, o mercado, vem crescendo, e é mais um espaço, então, que a mulher também pode ser inserida. Estão super convidadas. Vocês não estão excluídas. E Katsura, você tem sonhos? Você visa, assim, futuros, assim, para o seu empreendimento? A gente sempre visa, né? Dizer que não, assim, hoje a nossa ideia, nosso pensamento é cada vez assim, ser reconhecido como um restaurante tradicional e de qualidade japonesa. Um reconhecimento, de repente, uma recomendação do Michelin, por exemplo. Uma estrela lá na frente, mas uma recomendação hoje já seria bacana. Que você trabalha, né, em busca de resultados melhores. E isso é bacana porque, por mais que vocês recebam elogios, né, eu vejo, assim, qualquer profissional, né, tem críticas construtivas, mas o bom profissional, ele tem que estar sempre um nível que ele sabe que ele tem a concorrência, que ele precisa melhorar, ele precisa se capacitar, estudar, buscar, inovar. Então essa é a sua mentalidade, né? Tá sempre em busca de inovações. A gente tem que buscar sempre alguma motivação para que nasça uma vontade dentro de você de melhorar, né? E hoje a nossa busca pela perfeição, pela excelência, que foi um dos motivos de também nós termos vindo para Itaipava, porque nos cobrou um posicionamento diferente, nos cobrou coisas que nós precisávamos, que estávamos estagnados, né? Isso é bacana. E você vê assim no entorno, né, o crescimento do comércio, da gastronomia, as pessoas acompanhando as tendências, quando você sai, porque o público passante, são os veranistas, são assim, um público bem exigente, eles buscam a segurança, né? Petrópolis, Itaipava é um espaço muito seguro. E o diferencial, que é o atendimento, a gastronomia. Então você vê que no entorno a maioria está acompanhando assim, tendências, se especializando, melhorando. Nós começamos, são 10 anos de história, nós fomos os primeiros Petrópolis a trazer as gelés nos rodízios, aí o pessoal começou a trazer. E agora a gente está trazendo o hand roll, que já é bem hypado no Rio, né? Que é como se fosse um temaki aberto. Esse aqui? Isso é um hand roll.
Então aqui é a alga, nós temos a base de arroz, o pescado que hoje é um olete, e ele leva um tempero de Shimichi Togarashi, que é um condimento japonês. Bacana. E esse aqui você pode comer com hashi? Como é que as pessoas seguram? Não, aí... Como é que é? Pode mostrar. Vamos lá. Então aqui, ó, ele vem com a própria base dele, que é só você pegar, ó, e levantar. Sensacional. Se ele não passasse essa explicação, eu não faria dessa forma. A gente olha aqui tudo montadinho, bonitinho, mas olha, isso aqui tem um porquê, né? Ele levantou e fica bem legal. E esse aqui que foi preparado pra gente, vocês vão oferecer no Dia dos Namorados? É uma das entradas do Dia dos Namorados. Olha, a gente acabou dando spoiler. E a questão do cardápio dos drinks. Hoje o Katsura tem variedade, vinho, saquê. Isso, nós temos alguns rótulos de saquês, também vale a pena dizer isso. Que nós temos saquês importados e nacionais. Temos o uísque japonês também, que é bem bacana, Suntory. Temos shochu, que é uma bebida também japonesa condimentada. Nossa carta de drinks baseado também na parte japonesa. Bacana. E o saquê, né? Para quem nunca experimentou o saquê. Saquê pega? É forte para quem não está acostumado? Pega. Na verdade, o saquê, assim como o vinho, né? Ele também tem suas variações. E além do tipo do arroz, do grão do arroz, a variedade dele vem pelo grau de polimento do arroz. Então, assim, nós temos saquês hoje simples, com um grau de 80% de polimento, que são saquês mais terrosos, são saquês que não têm um gosto tão suave na boca, como nós temos aqui um Akushika aqui, que ele chega a 40%. Perfeito. Então, para quem gosta de experimentar o saquê, né, vai com calma. Vai com calma. Porque faz parte, né? E uma curiosidade também, o saquê ele pode ser servido gelado ou quente. Quente? Quente. O saquê japonês pode ser servido quente também, nós temos aqui. Eu vejo, assim, muitas pessoas que tomam chá, que é o banchá. Banchá. E eu olho assim, eu falo, gente, bebida quente, mas é uma tradição no Japão. Isso aí, exatamente. E ajuda muito na digestão. Exatamente. E aqui também tem muita procura? Assim, o pessoal não curte muito, sou bem sincero, por causa do amargor. Mas nós temos. E é assim, é cultural, né? Nós estamos falando Brasil, mas no Japão, né? Quem conhece sabe que é muito normal a bebida quente com a culinária. Aqui eu, por exemplo, eu tô tomando um mate que tá bem geladinho. Exatamente. Mas a culinária oriental ela tem muita parte quente também, misoshiro, que é aquela sopinha de soja fermentada. E essa composição da geleia do doce, né, que foi agridoce com o salmão, muitos chamam de joey. Isso. Né? Aí tem o joey com frutas vermelhas, geleia de maracujá, pimenta. Isso também foi uma tendência que veio, né, forte e ficou. Porque a maioria dos restaurantes, assim, você encontra essa composição. É o japonês americanizado, né, digamos assim. O americano trouxe, e aí é o que eu sempre digo, né? Existe o nosso gosto pessoal, né? Sim. Mas existe também o que o cliente gosta, o cliente consome. Então, assim, o joey hoje é uma das peças que a gente mais vende no rodízio e à la carte. Caiu no gosto do pessoal. O agridoce é uma tendência, não só aqui no japonês, como em outras partes também. Bacana. O molho do harumaki, por exemplo, que é um molho feito à base de abacaxi também. Então, funciona super bem. E Wallace, muita gente confunde sushi e sashimi. Isso Tem aí. alguma dica para as pessoas não errarem, não esquecerem? Tem. Nigiri, né? O sushi é o nigiri, que na verdade tudo é sushi. Tudo é sushi? É temaki sushi, que é o sushi. Aí nigiri sushi é o sushi. Então assim, sushi é o tipo da comida, né? Então nigiri é aquele que é a bolinha de arroz embaixo e o peixe por cima. E o sashimi é a fatia de peixe cru. A fatia de peixe cru, exatamente. Esse aqui, que tem... Aí ele é um rossomaki sushi. Uau. Rosso quer dizer fino e maki enrolado. Então é um enrolado fino. Não, e essa alga, né, que vem assim por fora, que é o diferencial da nori, peça. exatamente. Nori. Gente, não é fácil, tá?
Quando você for pedir no cardápio, não é dessa forma. Não. Porque até para falar... E é um Filadélfia, né? Você vê pelo nome. Exatamente. Tradicional. E a gente vê também os fritos, né? Que são os hots também. Tem muita saída. Bastante. As pessoas que não Criançada, gostam então, também. Muita coisa. Gente, bacana. Olha, esse nosso bate-papo, assim, tá chegando no final. E foi muito leve. Eu digo assim, quando a gente fala aquilo que a gente gosta, que faz parte do nosso dia a dia. É muito bom. Eu mesma acompanhando aqui o roteiro, mas né, a gente ficou muito à vontade. E eu queria que você deixasse assim um recado para o nosso público. Fique à vontade, agora semana do Dia dos Namorados. E a gente vai encerrar com o nosso bate-bola. Então, show de bola. Então, gente, venham conhecer o Katsura, nossa loja nova. Traz o seu par para que ele tenha aquele momento especial, que nós faremos de tudo para que esse dia seja inesquecível na vida de vocês. Ou aquela reconciliação também, né? Não fez Sim. nada o ano todo. Tá chegando aquele momento de fazer uma graça. Dá uma ligada antes pra gente, já deixa aquela rosa separada, um presente aqui. A gente vai fazer de tudo para ajudar. Gente, olha, e tem que agradar, né? O casal tem cumplicidade, mas tem que agradar. E hoje é o que eu falo, nós temos opções para todos os gostos e a gente não pode deixar passar em branco. Então, eu já tô aqui me organizando e vou encerrar assim com um bate-bola, porque é uma parte muito pessoal do nosso entrevistado, porque o público tem essas curiosidades. Wallace, eu vou perguntar para você assim algumas questões aqui que você pode responder em uma palavra ou duas. Beleza. Vamos lá. Um prato japonês inesquecível. Otoro, barriga de atum. Barriga de atum? É o atum bluefin, é um atum de 200, 300 quilos, esse atum que a gente vê na televisão, e aí a parte da barriga dele, ela desmancha na boca, é maravilhoso. Isso assim não é muito comum de você encontrar. Não. Então, assim, paladar bem apurado. Bem. Um ingrediente que não pode faltar na cozinha japonesa. Arroz. E uma cidade para comer bem. Petrópolis, né? Olha, Vamos defender a nossa terra, né? Exatamente. E é realmente muito aconchegante a região serrana. A região serrana como um todo. Eu, assim, me divido meu coração entre Minas e Petrópolis, sou bem sincero. Então, aqui eu vou dividir Petrópolis e Tiradentes. Uau, nossa, boa escolha. E agora, nesse alto inverno, essa época, então, olha, é uma boa pedida. E um chefe que você admira? Meu mestre, Eduardo Nakahara. Uau, isso é bacana, né? O mentor, aquele que te passa toda a orientação e referência. É a minha referência, meu espelho como profissional. Quando eu comecei a estudar com ele, a gente já tinha um restaurante, mas eu não cozinhava. E é um cara super tradicional, é um cara que ama a culinária. Então, chefão, obrigado por tudo. E agora, um filme que você recomendaria? Um filme, um livro? Eu acho que é Fome de Sucesso, que é da história do McDonald's. Sim, filme... uma grande lição, né? Principalmente para quem quer empreender. E se for sobre japonês, Jiro, que é um sushi man que tem no metrô de Tóquio. Bacana. Até o Obama teve que ficar na fila de espera 3 meses. Ele não abria mão para ninguém. E o que significa o sucesso para você? O sucesso é consequência daquilo que você faz com amor? O que você diria do sucesso? O sucesso vem com o tempo, né? Amadurecimento. Acho que o sucesso é amadurecimento. Perfeito. E uma palavra que define Katsura? Essa é pesada, hein? Vamos botar... Carinho. Perfeito. Bom, dessa forma a gente vai encerrando esse episódio especial, num cenário diferente, a gente sempre trazendo algo diferente, pensado com muito carinho para vocês. E agradecer mais uma vez, Wallace. Eu que agradeço o convite. Por você abrir as portas, dividir um pouco da sua trajetória, né? A gente fez alguns takes lá dentro. Ele nos permitiu, né, que nós fizéssemos a gravação dos preparos
E é dessa forma que a gente deixa, né, o convite para vocês que curtem uma gastronomia japonesa. Vocês podem vir, conhecer o espaço, experimentar o que o Katsura vai oferecer para o Dia dos Namorados e tragam os amigos. E eu termino aqui, pena que a gente não tem aqui 2 copos, né? É verdade. Para a gente fazer o nosso brinde e agradecer a paciência, a presença de todos vocês e até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.